Olá pessoal, eu sou o Gabriel Marques, tô aqui com o Brian, né Brian? E bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito querido pra gente, que é claro, o RPG e jogos. Hoje iremos falar sobre RPG e jogos na cultura nerd. Nerd e geek. Nerd e Geek. Bom, pra fazer isso a gente vai ter uma conversinha bem legal sobre e dar uma exploradinha na história dessas duas coisas maravilhosas, né? E agora, Brian? Cara, por favor, desligou aqui, me ajuda. O RPG surgiu nos Estados Unidos em 1974 para Dungeons & Dragons. Explicando a sigla RPG, significa Role Play Gaming, sendo um jogo narrativo de representações. É um tipo de jogo que se dá como um sistema de regras pré-determinado, dentro das quais os jogadores podem improvisar livremente. As escolhas dos jogadores determinam a direção que o jogo irá tomar. Um organizador chamado mestre do jogo, onde geralmente decide sobre as regras e os cenários a serem usados, atuando como árbitro, cada um dos outros jogadores assume o papel de um único personagem. O mestre prepara uma história com algum desafio a ser superado, e os jogadores criam os personagens que se envolverão nessa trama. Essas histórias são geralmente chamadas de aventuras. E um conjunto de aventuras jogado com os mesmos jogadores forma uma campanha. O famoso Caverna do Dragão, exibido na TV até hoje, foi criado pela mesma empresa que criou o D&D. No original, o desenho também se chamava Dungeons & Dragons, e lá você encontra todos os elementos de uma típica aventura de RPG. Os heróis, criaturas fantásticas, armas mágicas, feiticeiros malignos, dragões e até mesmo o mestre do jogo, o mestre dos magos, que a cada episódio trazia novos desafios aos heróis. Os jogos eletrônicos surgiram nos anos de 1950, com experimentos iniciais em computadores. O primeiro jogo reconhecido foi Tennis for Two, criado em 1958 por William Higginbotham. Em 1962, Space War foi desenvolvido no MIT, marcando um avanço significativo na interatividade. Em 1972, Pong, da Atari, popularizou os jogos de arcade e estabeleceu a indústria. Nesse mesmo ano, o Megavox Odyssey foi lançado como o primeiro console doméstico de videogames. A década de 1980 trouxe uma explosão de jogos arcade, com clássicos como Pac-Man e Nintendo Entertainment System, ou melhor, NES, lançado em 1985. Revitalizou a indústria após a crise de 1983. Nos anos 90, a transição para gráficos 3D começou com jogos como Doom, que popularizou o gênero de tiro em primeira pessoa. Final Fantasy VII, lançado em 1997, introduziu RPGs ao público ocidental de forma massiva. A década de 2000 viu o crescimento da indústria com a chegada de consoles de nova geração, como o Xbox e PlayStation 2. A internet permitiu jogos online, criando novas formas de interação, enquanto dispositivos móveis democratizaram o acesso aos jogos. Hoje, os jogos eletrônicos abrangem uma variedade de gêneros e plataformas, consoles, PCs e dispositivos móveis, e são uma parte significativa das culturas geek e nerd. A indústria continua a evoluir com inovações em realidade virtual, realidade aumentada e jogos baseados em nuvem. Olá pessoal, estou aqui com o Roger, eu sou o Gabriel, como vocês já sabem. Roger aqui ele é o nosso maior veterano do RPG. Eu, por minha vez, já tenho também um pouquinho de experiência. Roger tem nas costas 6, 7 anos de RPG. Ele geralmente joga com player, mas ele também já mestrou algumas campanhas, inclusive pra gente. Eu, por minha vez, tô na minha 6ª campanha mestrando. Eu geralmente não jogo, tive pouquíssimas oportunidades de jogar, eu geralmente mestro, e essa já vai ser minha 6ª campanha mestrando pra eles. Então, a gente tem um pouquinho de propriedade para falar, e a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre a história, o lado mais técnico de história, etc. E daí eu vou deixar com o Roger, porque eu só aqui para contar histórias, para jogar o joguinho. Agora o Roger já sabe mais, ele é mais pro, ele já sabe mais as questões mais técnicas, tipo origem do D&D. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai falar sobre as nossas próprias experiências com RPG. Vai ser um negócio bem bacana. Bom, Roger, então você falar um pouquinho sobre a criação do D&D. O D&D foi o primeiro RPG de mesa oficial. Existiam pessoas que jogavam antes do próprio jeito, mas o primeiro livro que fez as regras gerais foi D&D, que é Dungeons & Dragons, há 50 anos atrás.
E até hoje eles vão atualizando o jogo pra ficar mais divertido pra todos jogarem, porque essa é a principal função da RPG, ser divertido. Você interpretar um mundo diferente que você quer imaginar. Então, desde 50 anos atrás, eles estão evoluindo isso pra ficar o mais divertido possível. Todo ano tem uma versão, não tem? Não é todo ano tem uma versão, não teria 50 versões. Não. Mas a cada tanto tempo eles lançam uma versão nova, o tempo varia. Mas existem vários livros que vão te dar as regras pra você poder criar e jogar seu mundo. Mas você nunca precisa seguir essas regras, porque o coisa da RPG é ser livre. Sim. Você pode fazer o que você quiser. Aí é só tá lá pra dar o norte, pra você saber por onde começar, e tem umas mecânicas que já foram meio que testadas num ambiente melhor, pra você ter uma ideia melhor, mas elas são muito maleáveis, é o que a gente entende já. Tanto que a gente gosta de experimentar bastante em questão de ir por fora das regras e inventar suas próprias coisas. Tem até a lore, o D&D tem uma lore, inclusive, né? Tem várias histórias de questão de contexto, etc. Mas, obviamente, o que a gente faz, inclusive, bastante, né, quando a gente joga, é... a gente quase não usa essas questões, mas você pode usar, porque, tipo, você não sabe por onde começar, tem os livros lá, tem as campanhas já prontas, né? Tanto que é um manual. Sim, tem um Você manual. não seguir a risca. Sim. Os livros são um manual pra te dar um norte, um guia. Sim. E é o que a gente faz. Exato. É uma história interativa, de certa forma, que você pega e você, ao invés de contar ela sozinha como narrador, você pega e conta com seus amigos. Esse que eu acho que é o especial do RPG, que eu acho tão interessante, é essa questão de você ter essa inclusão de cada player consegue meio que maximizar e melhorar a própria história que o mestre ele pensa, e essa questão da variabilidade, que você nunca sabe direito prever para onde que a história vai. Já teve questões de ter finais completamente diferentes que eu nem sequer tinha planejado nas minhas campanhas, porque, sei lá, um player falou um negócio que eu não pensei que ele ia falar, né? Então, tipo, um final completamente diferente. Então, tem essas coisas que acho que tornam a experiência bem mágica. E um comentário que eu ouvi um cara fazendo que eu acho que é muito interessante, que ele falou que Dungeons & Dragons é um dos melhores jogos já feitos. Qual que é o argumento dele por conta disso? Que é muito interessante. É porque você pega esse jogo e é como se você literalmente é um player que você está jogando com meio que o desenvolvedor do jogo na sua frente, e o desenvolvedor está ativamente interagindo com você para moldar a sua experiência para ser o melhor possível. Isso faz com que seja uma experiência totalmente adaptável e que vai se remodelando para os gostos dos players. Então, porque tem muitas coisas de questão de equilíbrio e mecânica, etc, que um jogo, tipo, obviamente, por exemplo, linear. Mas existe essa linearidade, por mais que os jogos tentem cada vez mais sair dessa linearidade, ele sempre tá lá porque você não pode prever tudo que o player quer fazer. Você não pode dar todas as opções que um player quer ter. Só que no D&D o limite é imaginação. Você faz o que você quiser. Você quer mandar um feiticeiro antigo tomar cu, você pode fazer isso se você quiser. Você pode fazer exatamente o que você quiser. As coisas mais absurdas você imaginar, e o mestre vai estar lá para te ouvir e adaptar para tornar a sua experiência melhor. Existem umas concepções errôneas sobre o D&D. Tem gente que não entende que esse negócio de RPG de mesa é tão amplo. Por exemplo, uma colega de classe, ela achava que RPG de mesa era só questão de batalhas. De batalha e dragão. Só brigava contra dragões, fazia lutas. E tem isso, tem as mecânicas. Se todo mundo preferia assim, uma aventura de brigas lendárias, coisas assim, você pode fazer. Mas às vezes tem umas que nem briga tem. São conversas, só campanhas que às vezes simulam uma escola diferente, o que a maioria quiser. É uma história interativa, em sua forma mais pura, eu diria. Essa questão toda de você apresentar simplesmente um cenário para os players e eles fazem o que eles quiserem com essa questão. Você tá lá não para impor regras ou necessariamente impor regras, quanto você tá lá como mestre, no caso, para simplesmente contextualizar os players e guiar ele pelo seu mundo. Ou pelo mundo da série que você esteja usando. Se você estiver usando, por exemplo, uma das aventuras já prontas.
E essa liberdade eu acho que realmente faz toda a diferença nesse jogo. D&D não é o único sistema existente. Existem vários outros como o Tormenta 20, que é um sistema brasileiro muito bom. Só que o D&D é o que começou tudo isso, é o primeiro de todos, tá aí há 50 anos e continua sendo o maior entre eles. É o mais clássico, ele é mais, acho que eu diria que é talvez fácil de entender, né? Pelo menos para se iniciar. Ele sempre tenta se atualizar para os iniciantes poderem jogar, para aumentar o público dele. E ele é muito tranquilo de se meio que adaptar também, ele é bem... Ele não fecha nenhuma narrativa, ele abre todas as portas. Exato, e as mecânicas são todas de uma forma que você dar pra brincar bastante com elas são muito bem desenvolvidas. Tem questão de classe, raça, que servem para fazer cada personagem seu, tanto numa perspectiva narrativa quanto de gameplay, mecânica, se sentirem totalmente únicos de certa forma. Eu acho que isso é um negócio muito importante, de você ter essa criatividade para você criar algo único seu para cada campanha ou para cada gameplay que você tiver, cada personagem que você quiser criar. Você realmente pode ser meio que o que você queria ver, um personagem que você queria ver assim feito, você pega e faz com suas próprias mãos e o D&D dele te dá toda essa argila já, que é muito fácil de modelar assim, e muito eficaz de modelar, e você pode fazer o que você quiser com ele. É um livro escrito em conjunto. Sim, é perfeito, exatamente, é um livro escrito em conjunto, exatamente. E acho que essa questão acho que mais pessoas deviam... Tem muita gente que tem preconceito. Sim. Questão de, coisa de nerd. Não, mas tanto faz. A questão é que é uma experiência... Quando você pega com os amigos, etc., é muito única. Porque você vai, que nem o Roger falou, você vai ter essa questão de você vai poder olhar depois pro passado, você vai ver toda essa história que vocês criaram juntos e que ela é totalmente única, você não poderia ter replicado ela de nenhuma outra forma. Porque cada coisinha que seus players vão fazendo, cada improviso que você, mestre, tem que dar, porque você tem que dar muito improviso com o mestre. Ou improviso do próprio player. Exato, também. Então essa questão de você ir se adaptando, vai levando a história para lugares que não tem como você prever. Então vai tornando uma experiência totalmente única, totalmente customizável, que não tem nenhum outro jogo que consiga replicar como RPG de mesa. Jogos online ou de tabuleiros é impossível replicar, porque o RPG tem uma infinidade de opções. É imaginação. Você quer uma classe... Vou dar um exemplo, que a gente faz toda hora isso. Você tem uma ideia legal, só que não está no livro. Você cria, você pega os números do livro, certo? Você consegue botar direitinho lá para funcionar. Você quer ser um guerreiro que tem o poder de controlar ratos numa cara de um oponente e transformar ele numa abelha, sei lá, um negócio totalmente científico. Com criatividade suficiente você consegue botar isso de uma forma que funcione surpreendentemente bem dentro do sistema e você consegue ter umas histórias que a imaginação vai longe. A imaginação vai longe. E essa é a questão toda. Você não tem que se prender a nenhuma mecânica, porque é tudo sua imaginação. Então você não tem que se prender a questão de técnica de, por exemplo, se essa mecânica vai funcionar no aspecto técnico, né? Tipo, se é difícil de animar ou coisa do tipo. Então é realmente uma questão de diálogo entre o mestre e os players que conseguem fazer praticamente qualquer coisa funcionar. Enfim. Eu acho que realmente é essa questão que a gente quer incentivar as pessoas a jogarem mais RPG. Porque é simplesmente uma experiência, você pega com seus caras, seus colegas, seus amigos, e você faz essa história que vocês conseguem escapar bem da realidade de uma forma muito divertida. Você consegue aprender mais incentiva de certa forma trabalho em equipe bastante, improviso, melhora improviso, atuação. Você escapa da realidade com seus amigos para um mundinho de seus e tudo pode acontecer. E essa é maravilhosa, uma experiência muito única e que, como a gente tem tentado passar essa ideia bastante, né, ao longo dessa conversa, que não tem nenhuma outra coisa que replique, me desculpe, mas não tem. Você poder ter essa liberdade com seus amigos de seguir esse universo, contar a história que você quiser contar com seus amigos, não tem nenhuma outra coisa que consiga chegar perto disso. E por isso que a gente gosta tanto de RPG, e acho que esse preconceito é infundado.